Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Eliana Alves Cruz. Olha, muito prazer, é muito bom estar com vocês aqui no Conversa com o Autor. Vamos bater um papo gostoso. Muito tempo que eu queria estar aqui com vocês, com você em especial, Cátia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Eliana, a sua presença. Eu sou Cátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Eliana Alves Cruz é jornalista, escritora e roteirista. É a autora dos romances Água de Barrela, O Crime do Cais do Valongo, Nada Digo de Ti que em Ti Não Veja e Solitária. Com o romance de estreia, venceu a primeira edição do Prêmio Literário Oliveira Silveira, oferecido pela Fundação Cultural Palmares em 2015. Pelo primeiro livro de contos, Vestida, recebeu o prêmio Jabuti 2022. Eliana Alves Cruz apresenta também a nova temporada do programa Trilha de Letras da TV Brasil, aqui na EBC. Eliana, antes da gente falar da escritora Eliana, com tantas obras, com prêmios, aquela que prende a nossa atenção, vamos falar dessa nova experiência sua. Olha, à menina, frente do Trilha de Letras. As voltas que a vida dá. Olha, está sendo muito bacana. Para mim, um desafio novo. Eu acho que a gente precisa se desafiar na vida. Quando o convite veio, eu fiquei um pouco insegura. Será que eu dou conta desse recado? Mas decidi topar. O desafio está sendo incrível, porque são muitos autores, muitas formas diferentes de encarar a literatura, de criar. Então, por mais que a gente conheça, alguns são amigos, são pessoas conhecidas, ao mergulhar em cada um e cada uma, eu aprendo também, né? Eu também expande o meu mundo. Então, está sendo fascinante essa experiência. E para a literatura, qual a importância de um programa na TV aberta brasileira? É o único, né? Isso é muito espantoso num país continental como é o Brasil. Então, ele assume um papel muito, muito relevante, muito importante, que é mostrar a nossa diversidade étnico-racial, territorial, a diversidade de gêneros e formas de escrita, o mundo do livro, apresentar esse mundo do livro, que é um mundo vasto, com muitas funções diferentes, com muitos talentos diferentes. Então, isso na TV aberta é democracia. É o direito à literatura que tanto falava o João Cândido. O direito à literatura é um direito do ser humano, é um direito democrático, inerente a nós, à cultura de qualquer país. É o direito a participar dessa criação. Exatamente. Não é? O leitor participa junto com o autor. Exatamente. E isso é que é o belo, né? Inclusive porque você, como leitor, muitas vezes, né, Eliana, você encontra na obra daquele escritor ou escritora, às vezes soluções para o seu dia a dia que você não imaginava. Exatamente, a gente mergulha, é como se a gente tirasse umas férias da gente mesmo, entrasse na vida de outra pessoa e na vida de outra pessoa você acaba se encontrando. Isso é fascinante, isso é incrível. E às vezes personagens que não têm nada a ver com você. Né? Que não é um diálogo mesmo, e é uma forma de refletir sobre a própria realidade, até pela oposição. Mesmo um personagem que esteja num universo completamente diverso do seu, com problemáticas completamente diversas da sua, isso dialoga com a sua própria vida, né? Porque a gente começa a ler e começa a fazer as conexões. E nessas conexões, de repente, você topa com uma solução para algo que te inquietava, para olhar um determinado problema sob um ângulo diferente. Então, isso é o fascinante da arte, de um modo geral. Então, já que você falou isso, eu vou mergulhar, não é? No livro Solitária. Esse livro, ele é muito surpreendente para mim, porque ele nasceu durante a pandemia com uma inquietação, né, que era a vida das empregadas domésticas naquele contexto de pandemia, que não podiam se isolar, que estavam ali atendendo uma determinada casta, né, uma determinada elite econômica da classe média para cima, que não sabe viver sem o trabalho dessas pessoas. Isso é um resquício muito pesado que a gente tem
da escravidão, a gente não consegue ver a nossa rotina mais básica, né? Os cuidados mais básicos conosco mesmo, ou seja, limpar a própria casa, fazer a própria comida, gerir nossos filhos sem o auxílio dessas pessoas. Existe uma parcela grande da população que depende desse trabalho, até num momento como esse tão drástico de pandemia. Então, aquilo me chamou tanta atenção e eu comecei a colecionar casos que saíam na imprensa, de casos análogos de trabalho análogo à escravidão, cárcere privado, 1000 incidentes envolvendo o trabalho doméstico no Brasil, como o caso do menino Miguel. Isso foi durante a pandemia. Então, eu comecei a colecionar e eu achei que já estava no meu radar escrever uma história que falasse do trabalho de empregadas domésticas por conta de uma personagem que existe no Água de Barrela, que é a minha tia Dodó, que eu não cheguei a conhecer, e que é aquele caso clássico da menina que sai do interior com um pré-adolescente, vai para uma casa, é quase da família e fica ali, morre ali, de maus tratos, e enfim, né? Num trabalho semi-escravizado. Então, já estava no meu radar escrever. E ele passou à frente de todos os outros projetos nesse momento, porque eu vi que a gente precisava ainda mergulhar nisso, né? E é uma surpresa, porque ele é um sucesso. E ele é um sucesso entre jovens, pessoas entre 16 e 20 e poucos anos. Olha que interessante, porque além das tensões sociais e raciais, né, as tensões de classe e raça que existem no livro, existe uma questão geracional também. A geração dos filhos dos patrões, a geração dos filhos das empregadas, enfim. Tem toda uma questão ali que a gente vê todo dia, mas é complexa, né? Então, é um livro que realmente me surpreendeu, porque as pessoas mergulham nele num dia, né? E terminam de ler rápido. Ele é exatamente isso. E eu vivi uma situação com esse livro. A gente não vai dar spoiler, eu recomendo que leiam Solitária. Ele é um livro que te envolve, ele é um livro que... É isso tudo que a Eliana falou, mas ele te prende de uma maneira à história, porque tem algumas coisas também de investigação, enfim. Mas ele tem uma forma de escrita da Eliana que eu queria que você falasse um pouquinho. É como se... como é que eu vou explicar aos nossos ouvintes e espectadores? Você está lendo, o fato, ele acontece, o algo grave acontece, mas a Eliana não descreve o acontecimento em si. Ela vai te levando até aquilo. Você vai como que numa agonia, dizendo, gente, isso vai acontecer, alguém faz alguma coisa, faz alguma coisa. E ela vai te falando e usando não só palavras ou verbos, mas usando reticências, usando interrogações, usando exclamações. E quando você acaba, você sabe o que aconteceu sem ter a descrição. Essa foi a dificuldade desse livro, né? A sofisticação desse livro, eu acho que está aí, de fazer uma coisa simples, mas ao mesmo tempo rebuscada, na técnica de narrar, de dizer sem falar, né? Dizer sem contar. Esse jogo de esconde e revela, que é muito um jogo da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela vive de subterfúgios e de meias palavras e de coisas não ditas, mas que estão aí. Então, é uma sociedade que... Essa é a técnica da hipocrisia um pouco, né? As pessoas, elas dizem, mas já acabam dizendo, imagina, foi uma brincadeira. Imagina isso aqui, imagina, você interpretou errado. Então, é um jogo sutil que dialoga com a própria história, né? Que fala dessa hipocrisia, que fala desses lugares estanques na sociedade que a gente não quer mudar, embora tenha um discurso completamente contrário. Então, foi delicado fazer esse trabalho. E eu acho que também tem uma coisa que é o seguinte, que é falar sobre violência, falar sobre dor, de uma forma que você não retraumatize determinadas pessoas que vão ler e que têm conexão com aquela história. Então, tem uma série de pessoas que são egressas do trabalho doméstico, são ex-empregadas domésticas, são ainda empregadas domésticas, são filhas de empregadas domésticas. Eu tenho que ter uma responsabilidade com este público. Então, conduzir a história do outro e da outra de uma forma que
não retraumatize, mas com que ela se identifique. Nossa, minha vida está aqui, eu estou vendo aqui, e essa angústia que as pessoas vão sentindo ao ler, meu Deus, eu tenho um amigo que falou assim, olha, eu fui me encolhendo, não. É isso mesmo. Isso é bacana, né? Isso é legal. E é isso, é você não ter a violência gráfica, porque explícita, que é uma certa pornografia da dor, que eu gosto desse termo, né? A gente vive a pornografia da dor. A gente está num momento de guerra e as pessoas estão viciadas na pornografia da dor. E você não precisa ver uma criança nos estertores da morte para sentir esta dor e para saber o que é uma criança nos estertores da morte. Acaba que quando a gente apela para a violência gráfica, ela se esvazia. Ela se esvazia completamente, aquilo vira paisagem, você se acostuma com os corpos, com a dor, você se acostuma, o ser humano se acostuma a tudo, né? E se acostuma com isso também. Então, eu acho que a forma de desviciar o nosso olhar e fazer com que a gente retome a sensibilidade e a capacidade de se indignar com essas coisas é justamente fazendo o caminho oposto, ou seja, não dizendo, mas não mostrando. Fazendo com que a sua cabeça desenhe aquela cena, né? Quando a sua cabeça desenha aquela cena, você quase morre junto. E aí, para finalizar o livro, por que solitária no título? Porque solitária é uma palavra que ela leva muitos significados. O significado literal, de solidão, o significado de cela, de prisão. O lugar mais cruel de uma prisão é a solitária, que o cara não consegue ficar nem em pé, né? Não, em muitas solitárias não se recebia comida, não vê a luz do dia. A solitária leva a uma verminose. Existe uma verminose que se chama solitária, né? E o que essa verminose faz? Ela come tudo que você come. É um parasita. E eu quis usar essa imagem porque essas pessoas que fazem o trabalho doméstico no Brasil, elas são parasitadas por uma determinada elite que suga o que elas têm de melhor e devolvem o bagaço e extraem a vida dessas pessoas, né? Que cuidam dos filhos dos outros e não podem cuidar dos próprios filhos, que se expõem a uma pandemia e zela pelos outros e não pode zelar pela própria vida. Então, tem esse sentido também de um certo parasita. Enfim, são muitos significados, né? De isolamento. Foi um momento em que todos e todas estávamos no isolamento, estávamos na solitária, de alguma forma. E muita gente não saiu dessa solitária, não conseguiu sair. Seja literalmente, por conta de uma doença mortal, seja metaforicamente, porque nós fomos por um isolamento e muita gente não aguentou conviver consigo mesmo. Não aguentou conviver com o parceiro, com a parceira, não aguentou os próprios filhos, não aguentou os próprios traumas. Então, foi um momento muito interessante, difícil, mas interessante de observar a espécie humana, né? O solitário que você disse, na essência, né? Ele nos mostra também isso, né, Eliana? A gente nasceu sozinho ali, né? Logicamente que alguém estava ali, a gente veio ao mundo. E assim a gente vai também um dia fazer nossa viagem de volta, né? Exato. E é com a gente que a gente tem que ter o nosso próprio encontro. É incrível isso, não é? E que muitas vezes a gente não percebe isso. É com a gente, é sobre a gente. E quanto melhor a gente estiver conosco, melhor a gente vai estar com o outro. Isso. Né, Eliana? É a personagem, né? Uma das protagonistas, que é a Mabel, ela vai percebendo isso, né? Ao longo da narrativa, ela depois encontra uma certa paz dentro dessa palavra solitária. Sem dar os spoilers, né? Mas ela consegue entender que esse momento da solidão também é importante, né? Ele também constrói. Então, um pouco subverter a ideia de dor, de estar sozinho, que isso necessariamente é doloroso. Às vezes, é tudo que a gente precisa e tudo que a gente quer. Bom, gente, Eliana Alves Cruz, antes de Solitária, ela já tinha ganho, né, o Prêmio Jabuti do livro de contos A Vestida. E aí tem vários contos: Cidade Espelho, Noite Sem Lua, 88, Não Passarão. Enfim, todos esses contos que você escreveu, eles têm alguma ligação com o outro ou você lê de forma solta? Então, eu acho que as duas coisas, porque eles foram escritos ao longo de uma determinada
de um determinado período da história do Brasil, né? Nos últimos 8 anos, em momentos diferentes. Então, eu acho que ele faz um certo retrato muito subjetivo de coisas que nos aconteceram, de uma forma assim também não muito explícita. Então, abre com um conto que se chama Cidade Espelho, que fala de uma sociedade perfeita, de juízes, porque a gente viveu esse momento de juízes determinando o destino da nação, né? A gente viveu esse momento e aí é um personagem que ele tem uma vida perfeita, mas ele tem um vazio no interior. E esse vazio está ligado a algo que está no subsolo desse mundo perfeito, né? Tem vários contos, alguns muito pessoais, né? Que assim, coisas que me aconteceram. Como, por exemplo, Noite Sem Lua, que é de uma menininha que não gosta da pele preta dela, né, retinta. E ela vive um drama, menininha de uns 8 anos. E ela vive um drama até ela sair dessa Noite Sem Lua. Enfim, são contos. E o próprio conto que dá título ao livro, A Vestida, que fala muito tem um toque de humor, tem alguma coisa de surpresa nesse conto, né? Porque ele começa com um exército. E aí o leitor vai lendo e vai descobrir o que é esse exército. E ele tem uma discussão muito atual, que são todas as identidades de gênero, são todas a gente subverter essas expectativas com aquelas coisas que a gente acha que nasceram para ser apenas uma coisa, exercer uma determinada função, e acaba que ele... Não, mas espera aí, né? Eu não sou isso aí que todo mundo quer que eu seja, então... Tem até uma frase, né? Não sou farda ou fardo, sou mulher. Podem me chamar de a vestida. Não é? Por que essa vestimenta que veste mulheres é um substantivo masculino, o vestido, se, na verdade, vai cobrir corpos femininos? Então, é interessante fazer esse jogo. E, enfim, eu acho que as pessoas gostam muito, né? Porque também se encontram em alguns pontos dele. E aí a gente vai nesse livro aqui, Nada Digo de Ti, que em ti não veja. Esse título é um barato, né? Eu gosto dele demais. Acho que ele é uma poesia em si, né? O título, porque... não foi, devo dizer, vou dar os créditos aqui à história. Ele na verdade, eu peguei esse título de uma notícia de jornal, de uma pesquisa que eu estava fazendo. Na verdade, várias notícias de jornal, porque antigamente, como hoje a gente tem internet, antigamente as pessoas tinham lá o jornal impresso, e aí, se eu queria falar muito mal de você, eu mandava uma carta anônima para o jornal, pagava lá alguém para escrever para mim. E aí eu topei com alguém que escreveu várias cartas para o Jornal do Comércio. E aí terminava, denunciando, falando mal de um padre, tirando tudo do coisa ruim, botando no padre. E aí terminava assim com essa frase, né? Nada digo de ti, quem te não veja. Aí eu achei isso tão sensacional. Falei, nossa, isso aqui pode ser muitas coisas, né? Ele pode estar... É uma ameaça, mas também pode ser uma declaração de amor. Então, a partir daí, eu criei essa história, que é a história... Esse livro, sim, é a história da hipocrisia. Porque todos os personagens têm um esqueleto no armário, escondido. A única personagem que é verdadeira, do início ao fim, e que é o que ela quer ser, é aquela que todos os outros personagens acham que não é o que ela é. Então, é um jogo muito interessante, né? Muito bonito, porque é uma personagem que ela é uma mulher trans, no século XVIII. Então, é um personagem que as pessoas falam assim, mas como assim? Existia isso? Eu fico, gente, por favor, né? Por favor. É uma personagem real, ela existiu no século XVII, em Portugal. Eu fiz uma pesquisa e descobri essa personagem. E ela dizia assim, não me chamem de negro, me chamem de negra. Então, é um discurso de transexualidade lá atrás na história. Aí eu pensei, mas vem cá, se ela existiu em Portugal, século XVII,
Poderia existir no Brasil, no Rio de Janeiro, no século XVIII? Ah, poderia. E aí criei esse mundo, esse universo. E esse título que você diz que realmente ele pode ser poético, nada digo de ti quem te não veja, sinceramente, muita gente poderia até dizer, né? Nada digo de ti quem te não veja, também em mim. Não dizem isso, Sim. né? Que eu vejo em você, eu aponto muitas Sim. vezes aquilo que incomoda em mim. Sim. Então eu estou vendo em você, mas eu estou me vendo em você também. Exatamente. E aí a gente vai para um livro sensacional, O Crime do Cais do Valongo, que também merece uma atenção especial, porque é o mesmo ritmo frenético para você, né, através de uma investigação, você chegar a esse livro de suspense. Eliana, você aqui também teve pesquisa? Oh, nossa, muita. Na verdade, o Nada Digo de Ti nasceu da pesquisa do Crime do Cais do Valongo. Foi aí que eu descobri essa personagem, mas eu achei que ela era muito complexa para entrar no Cais do Valongo, a história ia para outro canto, então eu guardei na gaveta, assim, não, um dia eu vou escrever só para ela aqui um livro, né? E o Crime do Cais do Valongo é um livro muito assim sofisticado na feitura dele, porque qualquer história policial você já tem duas histórias dentro de uma, que é a história do crime e da solução do crime. Mas esse tem a história da protagonista, do investigador, é uma cebola, né? Uma história dentro da história, dentro da história, dentro da história. E mostra também uma África diferente, uma África não tão estereotipada, com alguns signos que a gente tem de África, na nossa própria literatura já muito batida. São 54 países, muita gente veio para cá, aqui, outra aqui. A África lá de baixo, né? Moçambique. O Rio de Janeiro é muito moçambicano. Muito, muito. As pessoas, as famílias negras, genuinamente cariocas, todas têm um pé em Moçambique em algum momento. Então, e o que a gente sabe de Moçambique, né? Então, eu fui pesquisar e foi uma viagem muito bacana, mental e de criatividade, para recriar um pouco aquele mundo. E aí a gente convida para essa viagem também e convida para uma outra viagem que eu acho tão bonita, que é a Água de Barrela. Então, Barrela Água de Barrela, na verdade, remete a lavadeiras, né? Porque não existia água sanitária e aí é um preparado com cinzas soda cáustica, uma alquimia lá que elas faziam para clarear a roupa e lavar a roupa, e o ato de lavar a roupa e clarear, elas chamavam de bater barrela, né? Então, minha avó sempre falava, minha bisavó, para conseguir tal coisa foi preciso muita barrela para pagar a escola de não sei quem, muita barrela para comprar. Então, era sinônimo de muito trabalho, né? Trabalho duro, de esforço. E eu quis trazer isso porque é uma história que fala das minhas ancestrais. Eu fui fazer essa pesquisa também, cheguei bem longe, né? Primeiro por relatos orais, que eu fui aí preenchendo com a verossimilhança, e algumas coisas bem literais, com documentos, com comprovações. E aí eu acho que a minha vida é um pouco antes e depois desse livro, né? Porque uma coisa é a gente imaginar de onde a gente veio, outra coisa é a gente saber de onde a gente veio. E isso me resgatou toda uma família, todo um território, que é a Bahia, e na Bahia o Recôncavo, que é a origem delas. Enfim, uma história muito bonita de uma família que planejou um futuro para além delas próprias. Isso é um exercício de generosidade ao qual eu agradeço todo dia, né? Elas prospectaram esse futuro e, graças a isso, estamos aqui. Eu acho que é uma metáfora muito poderosa para o que é o próprio Brasil. A gente, todos e todas, descendemos desse pessoal do Água de Barrela. E todos e todas devemos muitas coisas a essas pessoas. E elas sonharam um outro país, sonharam um outro futuro para nós. E a gente está tentando aqui, arduamente, honrar esse esforço, essa barrela batida toda aí, né? Esse esforço todo. E para mim é um livro realmente muito afetivo. E as pessoas que leem se emocionam por isso também, né? Porque olham, entram nossa, isso aqui é minha avó, é a minha casa da minha avó, eu vejo aqui. É uma identificação imediata.
Eliana, a gente está chegando no final do nosso programa e de tudo que a gente ouviu, ou da sua obra, ou até mesmo de você, vale a gente fechar dizendo que a gente não tem só realmente a escritora, a gente tem realmente a jornalista, tem aquela que faz roteiros, mas tem principalmente a mulher negra com uma percepção enorme do mundo que a rodeia e com grande sensibilidade. E sem essa sensibilidade não dava para ser construída essa Eliana que a gente conhece. No que a literatura contribuiu para ser a Eliana Alves Cruz que a gente tem hoje? A literatura me salva sempre, né? A literatura me faz... é a minha terapia, é onde eu exorcizo muita coisa, como diz a Conceição Evaristo, né? Onde eu me vingo também, porque a gente tem uma realidade em que a gente se sente impotente o tempo todo. A gente quer muito mudar determinadas coisas no mundo e no nosso país, só que somos pequenas, a gente não tem o poder da caneta, a gente não tem o poder de fazer as revoluções, às vezes, que a gente quer. Mas dentro do livro eu sou um pouco Deus e eu posso fazer o que eu quiser dentro dessa história. Então, imaginar outros finais, imaginar os começos, imaginar um mundo diferente. Então, eu acho que a literatura ela me liberta. E nesse mês da consciência negra, o que a gente tem para dizer nesse final? A gente tem para dizer que consciência é saber quem a gente é. Então, é um mês em que a gente tem mais uma chance de refletir mais profundamente sobre quem somos. Que população negra é essa? Da onde a gente veio? O que a gente quer para o nosso futuro? São muitas as questões que a gente ainda tem para resolver. Muitas, não cabe aqui tempo para dizer o tanto de problema que a gente ainda tem. Mas eu acho que a gente também já deu vários passos, né? Já conquistamos muitas coisas. A gente só não pode mais se dar o luxo de retroceder. E para não retroceder, a gente precisa estar alerta, porque não existe nenhum direito conquistado definitivamente nesse país, nem a Lei Áurea, né? A gente teve um período aí que muita gente queria quase que revogar a Lei Áurea. Se a gente pensar nas nossas leis trabalhistas, se a gente pensar, enfim, na precarização do trabalho, no universo do solitário. Então, não existe nenhum direito que esteja conquistado definitivamente. A gente sempre vai precisar lutar por essa liberdade. Eliana Alves Cruz, obrigada pela sua luta e obrigada pela sua participação aqui no Conversa com o Autor. Muito obrigada, eu que agradeço. Sucesso sempre, Cátia. Que outros autores venham aqui e que nos ajudem a nos libertar também com suas visões de mundo e suas escritas maravilhosas. Obrigada, Eliana. Bom, gente, a gente se despede de vocês com gravação e edição de Rafael Napoleão para o rádio, videocast com imagens de Oswaldo Austin, iluminação de Darcy Fernandes e edição de Jean Albernaz. O Conversa com o Autor termina aqui, mas a gente volta na próxima semana, porque literatura é uma ótima viagem.